Mas cuidado para não rir quando você estiver no momento da prova fazendo a questão. Bem, realmente é uma questão interessante. E nesta questão nós vamos introduzir um conhecimento interessante. Nós vamos aprimorar algo de interessante aqui, que eu sempre venho batendo na questão. Você vai entender toda proposição composta deverá ser entendida como verdadeira, deverá ser tomada como verdadeira, até que você consiga provar o contrário, ou até que o autor, ou caso o autor, não diga o contrário. Muito bem, nesta questão, o autor diz o contrário. E isso pega muita gente na prova. Muita gente na prova. Porque, embora a gente utilize um método para solucionar questões de raciocínio lógico, a gente precisa se cuidar para não ser radical na aplicação do método. Você precisa saber em que terreno está pisando, né? Observe, vou ler a questão, me acompanhe por favor aí. Página 120. Temos aí, questão 3. Olimpíada de Lógica 2007. Os serventes de pedreiro, Tereco, Teco e Perebedeco, fazem afirmações engraçadas, porém serenas, acerca de uma tarefa muito difícil. E aqui estão as 3 afirmações, né? Nós temos então aí 3 personagens, né? Temos Tereco, Teco e Perebedeco. Cada um deles faz uma afirmação, né? Tereco diz assim: ou vai ou racha. Tá aí. Ou vai ou racha. Teco diz: se racha, poca. E Perebedeco, por sua vez, diz assim: se poca, incha. Ou seja, você entende aqui que se tratam de 3 personagens, 3 serventes de pedreiro, e eles estão, durante o trabalho, brincando. Aí um diz: ou vai ou racha. O outro diz: se racha, poca. O outro diz: se poca, incha. O que pede o autor da questão? Ele diz: considere falsas as afirmações de Tereco e de Teco. Porém, saiba que a tarefa realmente racha. Assim, aí ele dá as alternativas, que eu não preciso ler, vocês têm aí, estão acompanhando no livro. Mas observem, qual é a pista que nós temos? Ele está dizendo que a tarefa realmente racha. Vamos por aqui? A tarefa realmente racha. Ele disse que a tarefa realmente racha. Então a gente vai ter que considerar rachar como verdadeiro. Mas observe, o autor diz: considere falsas as afirmações de Tereco e de Teco. Pessoal, veja bem, o que a gente veio vendo desde o início até aqui? A gente veio dizendo que, vou repetir, é preciso repetir, toda proposição composta no nosso método ela deverá ser tomada como verdadeira, até que se prove, que se consiga provar o contrário, ou até que o autor diga o contrário. Muito bem, o autor acabou de dizer o contrário. O autor nos disse que que nós precisamos considerar falsas as afirmações de Tereco e de Teco. Exatamente. Considere falsas as afirmações de Tereco e de Teco. Ok. Então a afirmação de Tereco, tudo isso aqui, a gente vai entender como falso. Olha a diferença, a gente já não vai considerar isso aqui verdadeiro, a gente vai considerar falso. E a afirmação de Teco, nós vamos também considerar tudo isso aqui como falso. Bem, amiguinhos, numa situação como essa, a gente já vai abandonar a questão de começar de baixo para cima. Aqui a banda toca diferente. Ou seja, até porque, quando ele fala a tarefa realmente racha, nós temos racha logo na primeira e na segunda, justamente onde nós devemos atribuir um todo como falso. Então foi uma questão realmente muito bem bolada, né? O racha é falso. Ok. Temos ali uma falsidade. O todo é falso. O autor diz que a afirmação de Tereco deve ser encarada como falsa. Pessoal, agora a gente faz a perguntinha: que tipo de conectivo lógico nós temos aqui? Nós temos aqui o quê? Uma disjunção exclusiva. Professor, isso está tão pequeno, está difícil observar. Nós temos mais uma vez aqui
duas proposições simples. Proposição P, que é a primeira, que é vai, a ação de ir, vai, né? É o ato, né? Vai. Nós temos aqui a proposição que, a segunda proposição simples, que é racha, rachar, não é isso? Então nós temos PQ. Bom, nós temos aqui então duas proposições simples que estão ligadas, estão formadas aqui, unidas, não é bem unida, mas estão aqui juntas numa proposição composta. O todo é falso e trata-se de uma disjunção exclusiva. O que nós aprendemos sobre disjunção exclusiva? A gente aprendeu que a disjunção exclusiva ela só será falsa numa situação quando ambas são verdadeiras ou quando ambas são falsas. Em outras situações, em outras palavras, a gente diz que a disjunção exclusiva será falsa quando as suas proposições simples possuírem sinais lógicos, valores lógicos iguais, ou ambos falsos, ou ambos verdadeiros. Mas e aí, o que eu faço então? Eu aplico a nossa pista. A tarefa realmente racha. Então, racha é o quê? Verdade, é verdadeiro. Ó. O todo terá que ser falso, mas considerando que racha é verdadeiro. Gente, mais uma vez, trata-se de uma disjunção exclusiva. Se a disjunção exclusiva, para ser falsa, necessita que ambas as suas proposições simples sejam ou ao mesmo tempo verdadeiras ou ao mesmo tempo falsas. Em outras palavras, é preciso que ambas possuam sinais iguais. Se a segunda é verdadeira, então a primeira também terá que ser verdadeira, para que o todo seja falso. Porque se a primeira fosse falsa, o todo acabaria sendo verdadeiro. É uma disjunção exclusiva isso aqui, tá? Se alguém ainda tem dúvida com relação a conectivos, precisa ir lá atrás, né, em nossas aulas anteriores, rever o conteúdo e tal, para poder conseguir acompanhar aqui. Mas eu acredito que com os exercícios que fizemos até agora, desde o primeiro encontro até agora, vocês já estejam catedráticos nessa questão aí, né? E agora, a afirmação de Teco. Eu posso colocar aqui, ó, racha não é verdadeiro? Racha é verdadeiro, então tá aqui. Racha é verdadeiro. Mas agora eu faço a seguinte pergunta. Bom, eu tenho que considerar o todo ali também falso. Por ordem do autor da questão, o todo ali, na fala de Teco, o todo precisa ser falso. Gente, que tipo de conectivo nós temos ali? Nós temos aqui uma condicional. Professor, condicional, sim. Nós não temos ali a palavra então, mas ela está subentendida, conforme nós vimos em aulas anteriores e encontros passados. Se racha, então poca. Se racha, poca. Então, se racha, então poca. Trata-se de uma condicional. A gente sabe que a condicional ela será falsa em que situação, pessoal? É lógico, é verdade. A condicional será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ora, se o autor quer que o todo seja falso, se a primeira é verdadeira, então a segunda, poca, será o quê? Falsa. Muito bem. E agora, a gente utiliza a fala do Perebedeco. Pelo que eu estou vendo ali, a gente não vai nem necessitar dela, né? A gente utiliza, olha. Eu vou então, e agora, professor, o que eu faço? Bom, o autor, ele pediu para atribuir falsidade às duas primeiras. Nesta última, você já vai seguir a regra geral. Ele não disse nada, e não há nada aqui que nos leve a entender que a última seja falsa. Então a gente vai considerar esse todo aqui como sendo verdade, como sendo verdadeiro. Muito bem, nós temos aqui poca, né? Poca é falso, poca é falso. E aí, professor, agora teremos um problema. Nós já passamos por esse tipo de problema. Nós temos aí uma condicional, né? Se poca, então incha. Se poca, vírgula, incha. Se poca, então incha. Nós temos aqui uma condicional onde a primeira é falsa. Gente, para que um todo aqui seja verdadeiro, a segunda poderá ser ou falsa ou verdadeira, concorda comigo? Então, incha, que é a segunda proposição simples, poderá ser verdadeiro ou falso. Não é isso? E realmente é uma indefinição. Neste caso aqui, nós não vamos poder dizer se o ato de incha, é verdadeiro ou falso. E não é necessário saber disso para resolver a questão. Basta entender apenas que é indefinido. Não dá para definir. Se pudéssemos atribuir falsidade ao todo,
nós entenderíamos que a primeira seria verdadeira e a segunda falsa. Então já não seria o caso, porque aqui é falso, né? Então realmente o todo é verdadeiro. O todo é verdadeiro. Agora a segunda não dá para definir se é verdadeira ou falsa. Mas professor, nós tivemos uma questão aí em que deu para definir, mas naquela questão o autor não pedia para atribuir falsidade às demais, tá? Observe que não vai ser necessário, que basta você entender que é indefinida. Quais são as verdades que nós temos? Então, vai é verdadeiro, racha é verdadeiro, não é isso? Vai é verdadeiro e racha é verdadeiro. Ok. Vamos lá? Na verdade, embora eu tenha escrito o livro, eu não me lembro qual é exatamente. Acho que é essa mesmo. Isso aí, vamos lá? A tarefa não poca, letra B. A tarefa não poca, verdade, olha aqui. Pocar é falso, tarefa não poca. Mas professor, por que não? Peraí, deixa eu ver. Não, é isso mesmo, a tarefa não poca. Não, é B de bola, não pode ser a letra D, não pode ser. Porque a letra D de dado diz assim, certamente a tarefa incha. Gente, não dá para ter certeza com relação a inchar, né? Letra A tarefa poca, racha e incha, não dá para ter certeza. Ela poca é falso, por exemplo, racha é verdadeiro, mas poca é falso e incha não dá para ter certeza. Então, a letra A é falsa. Letra B, a tarefa não poca. A tarefa não poca. Deixa eu ver se poca e incha, a tarefa não poca. Letra B, com certeza, tá? É verdade. Ah, sim, nos comentários aí eu já tinha feito e coloquei. É isso mesmo, tá? Letra B é a resposta certa. Ok. Nós vamos no próximo encontro corrigir mais questões. Eu vou ver se a gente abandona um pouco o livro ou então vê mais uma ou outra questão do livro e já resolve muito mais questões, já que no próximo encontro nós teremos mais tempo. Aí, além de questões do livro, eu vou trazer outras questões para vocês de concursos até mais recentes, para ficar mais fácil a vida de vocês.